Faz tempo que eu não gravo vlog pra cá, mas é porque a vida tá uma loucura aqui. A gente, com essa história de alugar o apartamento, né, colocar o apartamento pra alugar, porque a gente vai se mudar em breve, tá uma loucura os finais de semana, porque ao mesmo tempo que a gente tem um monte de coisa pra fazer na rua, a gente não pode sair porque tem gente vindo visitar o apartamento. Ainda não recebemos aplicações no perfil que a gente gostaria. Então, como a gente não tem pressa, apesar de a gente estar planejando a mudança pra esse ano ainda, a gente vai esperar até que o perfil que a gente deseja apareça, né? Então, teve várias pessoas vindo visitar o apartamento, mas até agora as pessoas que se interessaram não tinham o perfil que a gente buscava e por isso a gente ainda não alugou. Hoje está chovendo, apesar de que na previsão do tempo dizia que não ia chover pelas próximas 2 semanas. Acordamos na segunda-feira, o quê? Chovendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair para resolver coisa de rua, vou ao banco, vou na farmácia, vou levar essa menina para respirar um ar. Vou levar essa menina para respirar um ar, porque senão, minha filha, fica insuportável dentro de casa. E aí não tem santo que ajude a mãe, não, a fazer as coisas, porque a neném tá estressada. Então eu gosto de levar ela pra rua, que daí ela vê gente, faz outras coisas e fica mais animadinha, sabe? Bora! Vou levar vocês comigo, porque hoje eu vou fazer um procedimento chatinho, mas que é bem comum aqui no Canadá. Quando você se muda ou quando o seu cartão do banco expira e as suas informações pessoais não estão atualizadas, que é o meu caso, você precisa ir até a agência fazer um novo cartão. A diferença do Brasil é que a gente já sai de lá com o cartão na hora. Então vou aproveitar para resolver essa pendência, já que não vai ter parquinho, não vai ter passeio na rua, e aí eu vou mostrar para vocês. Aqui na cidade que a gente mora, tem muitas pessoas que trabalham em fazenda e que trabalham em trader. É como a gente conhece no Brasil, o trabalhador pesado, sabe? O trabalhador que faz o serviço pesado, exemplo, soldador, os caras da construção, marceneiro, carpinteiro, plumbing, né? Que é o encanador, eletricista. Esses caras que geralmente trabalham nessa indústria do trading, né? Que prestando serviços para várias indústrias, como um trader, eles geralmente usam essas caminhonetes enormes. No meu prédio tem muita gente com caminhonetona, assim, porque precisa carregar, né, os materiais, maquinário, às vezes, material de construção. Então a maioria deles usa essas caminhonetes. E a gente tem também aqui na região, né, o pessoal que trabalha nas fazendas. Porque aqui em Abbotsford, já até filmei Abbotsford pra vocês, tem um outro vídeo aqui no canal, acho que é o último vlog, que é uma cidade aqui do lado. Abbotsford fica 10 minutos daqui de Mission. Lá tem muita fazenda, então tem muita gente que mora em Mission e trabalha nas fazendas de Abbotsford e também usam essas caminhonetonas, assim. No geral é isso, assim, que eu vejo muito aqui, muito idoso, tem uns caras muito ricos, você percebe pelos carros. Esse final de semana lá tinha um dono de um dos apartamentos lá do meu prédio, que ele tem uma... Ai, gente, não vou saber o nome. McLaren? Ai, não sei. Eu sei que meu marido falou que é um carro de $500 mil. E às vezes a gente vê uns carros desses perdidos lá no estacionamento, sabe? Pessoal bem, bem rico, que compra esses apartamentos e compra esses imóveis menores para investimento, né? Para alugar, enfim, uma aposentadoria. São umas pessoas bem, bem, bem de vida. Lá pra cima da cidade, eu vou qualquer dia filmar pra vocês. Eu não tô fazendo tanto vlog assim da cidade, porque eu queria comprar
aquele coisa de botar no vidro do carro, sabe? O suporte de celular que vai no vidro do carro, pra poder ficar mostrando mais pra vocês, pra a câmera pegar mais. E eu não comprei ainda. Eu queria comprar isso, por isso que eu não tô fazendo tanto vlog como eu queria fazer pra vocês aqui da cidade, mas eu vou fazer antes de eu ir embora, tá? Enfim, a gente foi lá pra cima da cidade. Eu acho que eu tenho que virar, é aqui. É aqui não, aqui é contramão. A gente foi lá pra cima da cidade, tipo, subir uma montanha real e encontramos cada mansões e mais mansões. Assim, a galera que mora pra lá é realmente povo bem rico. O que é normal, né? Aqui, diferentemente do Rio de Janeiro, quanto mais alto no morro você mora, mais rico você é. Apesar que no Rio de Janeiro também, né? Só depende da perspectiva. Agora eu vou procurar aqui o banco e eu vou desligar pra eu não me atrapalhar. Vou ter que esperar minha filha acordar, porque ela dormiu antes de eu chegar no banco, gente. Vocês acreditam? Eu ainda vim correndo pra dar tempo de fazer o banco antes da soneca dela, mas não deu jeito. A bichinha entrou no carro, balançou, dormiu. Eu não vou acordar ela. Eu fico geralmente esperando ela fazer a sonequinha ali de 40 minutos pra depois eu resolver as coisas. Porque o bebê que não dorme durante o dia, ele não dorme durante a noite, tá? Essa é a primeira lição da maternidade que você precisa saber se você quer ter filho. E aí eu tava aqui lendo um pouco, sentada, tava vendo aqui ao redor de onde eu tô bem no centro da cidade de Mission, tá? E a cidade de Mission, gente, ela é uma cidade considerada uma área rural aqui de British Columbia. Hoje, eu acho que talvez pelo desenvolvimento das regiões ao redor, talvez as pessoas não tenham tanta essa impressão, mas a gente que já morou em Vancouver e mora aqui hoje, a gente vê, né? É realmente uma cidade muito pequena. Pensem que é uma cidade de 40 mil habitantes. 40 mil habitantes. E aí eu fui estudar um pouco, ler um pouco da história da cidade, né? Dessa região, especialmente onde nós estamos, que é a região central. E eu descobri que aqui, quando eles começaram a formação da cidade, foi o centro comercial mais desenvolvido aqui do Fraser Valley por muitas décadas. Então assim, a gente vive hoje numa região mais rural daqui, que está em desenvolvimento. Eu já falei isso pra vocês, eu mostrei pra vocês uma parte lá do meu condomínio, onde eles construíram um complexo enorme, com comércios, restaurantes e tudo mais. E aqui é o centrinho, que é um lugar bem mais velho, bem menos desenvolvido. Tem muito prédio histórico que não vai ser derrubado. Então realmente é mais difícil que aqui tenha desenvolvimento. E veja, eu moro a 5 minutos do centro da cidade de Mission, de tão pequeno que é. Tá? Então só para vocês entenderem, né, terem esse contexto, eu estou falando com vocês de uma cidade mais ruralizada. E quando eu venho aqui e falo para vocês, olha, não dá para morar aqui se você depende do mercado corporativo de emprego. Não dá para morar aqui se você depende de emprego presencial, se você depende de trabalhar presencialmente na empresa, porque é muito longe das cidades mais desenvolvidas. Seriam Vancouver, Burnaby, né? Acho que Vancouver e Burnaby são as cidades mais desenvolvidas que a gente tem aqui hoje. Na parte mais baixa, onde fica Richmond, a gente tem a parte dos portos, né, e onde tem muita empresa de importação e exportação, então também é bem desenvolvido, mas a grande Vancouver no geral, que Mission não está dentro da grande Vancouver, tá, é mais desenvolvido do que essa área aqui. Essa área aqui de Mission foi, na verdade, uma reunião de pequenas vilas e de comunidades rurais dessa região aqui. Eu cheguei a mostrar, eu acho, no meu canal do Instagram, um dia que eu fui passear no Fraser Heritage Park. Heritage Park. Eu acho que é esse o nome, gente. Eu não tô lembrando o nome exatamente do parque, mas assim, é o parque mais antigo que a gente tem aqui. E que ele era, na verdade, uma das escolas residenciais aqui do Canadá. Se você não conhece a história do Canadá, e eu acho que esse aí, ó, quando você começa a estudar a história do país onde você quer morar, você já tá no caminho certo. Começa por aí, tá? Porque eu percebo que o brasileiro, principalmente, ele tem uma visão muito deturpada do que é a história da América do Norte. Na maioria das vezes o brasileiro não sabe nem a história do próprio país, mas a história da América do Norte, gente, não é uma história bonita. Eu lembro de quando eu morava no Brasil, as pessoas falavam assim, mas o problema daqui é desde a colonização, porque os portugueses vieram pra cá, levaram todo o nosso ouro e não sei o que, enquanto nos Estados Unidos eles fizeram colônia de colonização, de povoamento, por isso que lá é tão bom. Gente, não tem o menor sentido isso, menor sentido. A história da colonização na América do Norte foi horrorosa.
horrorosa. E para você começar a entender as diferenças entre Estados Unidos e Canadá, a primeira coisa que você precisa saber é: Estados Unidos lutou para ter a sua liberdade da coroa. O Canadá negociou. Tanto que nós nos curvamos à coroa até hoje. Até hoje a gente manda dinheirinho lá pro pessoal da rainha, né? Pra eles ficarem naquela bagunça que é a vida deles, só gerando notícia. Enquanto o povo aqui, o taxpayer aqui, o pessoal, o cidadão que paga imposto nesse país, tá mandando dinheiro pra eles poderem viver aquela vida boa que eles vivem, né? Enfim, tem muita coisa na história do Canadá que você precisa estudar, que você precisa saber, né? Se você quer morar aqui. Pelo menos me interesso muito por esses assuntos. E quando eu mudei aqui pra Mission, eu comecei a perceber que a cidade, ela era muito histórica. Tinha muitos prédios históricos. Aqui em cima a gente tem o Community Services, que é um outro prédio histórico. A igreja católica, onde nós vamos à missa, é uma igreja histórica. Foi por conta dessa igreja católica e de outras instituições aqui da cidade que, juntamente com a Associação dos Indígenas, tem um trabalho de reconciliação. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. O Trudeau, inclusive, ele é muito criticado devido a usar, né, esse discurso da reconciliação entre os brancos e os indígenas para gerar holofote, né, para ganhar voto. Mas foi por conta dessas instituições, juntamente com a Associação dos Indígenas daqui, que eles conseguiram fazer um monumento em homenagem às tribos indígenas. Só para vocês terem uma ideia, tá? Mission se chama Mission porque é relacionada à missão de catequização das tribos indígenas aqui da região. O parque onde ficava essa escola residencial, gente, escola residencial é a escola católica. É a escola católica que, na formação do Canadá, quando os brancos chegaram aqui e colonizaram e foram tomando as terras e foram se apossando do país, eles trouxeram a igreja, né? Assim como foi pro Brasil também, trouxeram o catolicismo para cá, e a igreja era responsável pela educação dos índios, né? Por essa dominação dos índios. E não foi diferente do que foi no Brasil. Talvez no Brasil a gente teve lá os jesuítas no Brasil também, né? Que fizeram esse trabalho. Aqui, a Igreja Católica, ela era responsável por essa parte. Tudo que a gente entende de sistema educacional hoje no Ocidente veio da Igreja Católica, tá? Então, o nosso processo de aprendizado, a estrutura educacional de ensino kindergarten, né, elementar, ensino fundamental, ensino médio, tudo isso, faculdade, tudo isso, essa estrutura toda veio da Igreja Católica, tá? Então aqui não foi diferente. A Igreja Católica veio, eles estabeleceram duas escolas, uma escola para meninos e uma escola para meninas, basicamente no mesmo terreno. Fica tudo dentro desse parque, que hoje é um parque aberto ao público, que a gente pode ir lá, enfim, na hora que a gente quiser. Estabeleceram essas duas escolas muito próximas a uma reserva indígena que tinha aqui na região, e ali eles tiveram 42 alunos só no primeiro ano. 42 alunos. E não é que assim, gente, eles tinham alunos porque os alunos queriam estudar e os alunos queriam muito aprender inglês, né? Eles queriam muito aprender a viver como os brancos. Não, as crianças eram sequestradas, as crianças eram arrancadas de dentro das reservas, as crianças às vezes eram, algumas, né, a gente tem alguns relatos de indígenas falando sobre isso, algumas eram ludibriadas, então a própria família entregava a criança para a escola achando que aquilo ia ser, assim, um investimento no futuro, que aquela criança ia estudar, ia crescer, ia viver como os brancos e ia ter um futuro bom. E essas crianças, elas eram agredidas, essas crianças, elas eram abusadas. Tanto que o monumento que a gente tem no Heritage Park, que é esse parque histórico, ele é um monumento que foi levantado como um pedido de desculpas à comunidade indígena pelos abusos sexuais cometidos dentro da escola. E os registros que a gente tem é que os abusos, tanto físicos quanto sexuais, foram cometidos após a transmissão da direção da escola, da Igreja Católica, para o governo. Porque durante muito tempo ela foi administrada pela Igreja Católica. Nós não temos registros de abuso sexual nessa época. Abuso físico sim, tá? Palmatória, chicote, aquela coisa toda. Como foi no Brasil também. Mas abusos sexuais a partir de 1960. Tanto que até 2012 a gente estava tendo gente sendo processada e condenada pelo que fez, tá? Tem inclusive, acho que o caso mais recente foi de
2006 de um cara que foi preso por ter cometido 12 abusos em escola residencial quando ele era funcionário. E assim, né, você pode olhar e falar, nossa, que lindo, né, no Canadá tem justiça, eles realmente fazem justiça. Não, gente, não faz não, porque esse cara, ele, né, abusou de 12 crianças e ele ficou 3 anos na cadeia. E aqui também tem aquela política de prende e solta bandido, tá? Você bota, a polícia prende, a justiça solta, é igualzinho no Brasil. Ah, Dani, então por que o Canadá não tá igual ao Brasil? Ô, Dani, o Canadá vai virar o Brasil? Gente, o Canadá, ele tem nem 10% da população do Brasil. Mentira, agora ele tem. Que agora o Trudeau encheu isso aqui de gente. Nós estamos com 40 milhões, a gente deve estar aí com quase 20%, né? Um pouco menos, talvez, da população brasileira. Uns 17, 18%. Então, assim, pro Canadá virar Brasil, vai demorar muito, muito, muito. O problema do Brasil é realmente a grandeza, né? Ele é muito grande para ser administrado. Tem muita corrupção, até por conta da nossa formação como país, mas ele tem é muito grande. É muito difícil de você se organizar ali. É muito fácil do dinheiro se perder numa estrutura como essa. Aqui é menor em termos de população. E nós temos a questão da autonomia das províncias, onde cada província faz a sua legislação sobre os mais variados aspectos, inclusive educação, né? Educação, saúde. Isso é administrado por cada província, tanto que a saúde em British Columbia é 1 milhão de vezes melhor do que a saúde nas províncias do Atlântico. E olha que já é ruim, hein? Imagina como é no Atlântico. Então, assim, tem tudo isso, sabe? Que é realmente a dinâmica do país que você não vai saber se você não mora aqui, se você não está inserido na comunidade, se você não se interessa por estudar esse tipo de coisa. E daí eu vejo as pessoas, né, fazendo vídeo na internet, ai, venham para as áreas rurais, porque o programa rural é o mais fácil hoje em dia para você imigrar. Não, esse é o programa do momento. Gente, o programa rural sempre existiu e sempre vai existir. Por quê? Porque essas regiões não tem gente de fato. A área da saúde aqui em Mission é muito difícil. Você tem um atendimento emergencial, mas você não tem uma mega estrutura de saúde, como a gente tem no centro de Vancouver. Só que o custo de vida no centro de Vancouver é 3 vezes maior do que o custo de vida aqui. Como é que a gente faz? A gente mora aqui e faz todo o nosso acompanhamento de saúde lá. É assim que a gente faz. E assim é também nas outras cidades rurais do Canadá. Esse final de semana eu quis trazer esse assunto pra vocês, porque na sexta-feira, eu acho, enfim, semana passada, eu tava conversando com um cliente e ele me apareceu com esse papo de programa rural pro cara da área de TI. Aí me vem com um papo de programa rural. Eu falei, gente, com certeza ele ouviu isso em algum lugar. Alguém falando que era o jeito mais fácil de migrar, que era o programa do momento, e aí ele, enfim, se iludiu com isso. Até que eu fui explicar que não era assim, que área rural, você primeiro, para um programa rural, primeira coisa que você tem que fazer, Dani, eu sou trabalhador da área rural, eu tenho experiência de trabalho para a área rural. Eu posso ser um bom candidato para esse programa? Com certeza. Se você já está inserido nisso, se você já está acostumado com esse tipo de trabalho, beleza? Dani, eu sou profissional da saúde, eu sou profissional enfim, eu presto serviço de cuidados ao idoso, eu presto serviço de cuidados a pessoas com deficiência mental, enfim, eu sou da área da saúde. Você acha que a área rural vai funcionar para mim? Com certeza. Por quê? Porque as áreas rurais são as áreas mais carentes de profissionais de saúde. E por que é importante que você tenha essa noção? Porque o primeiro passo para você ter aprovação num programa rural é você ter a aprovação da comunidade. Então você vai ter que fazer um application para essa comunidade, né, para o órgão que representa a comunidade. Então você vai ter que montar a sua aplicação, montar um processo, mostrar por que você é bom, por que você vai contribuir com a comunidade. Por que você tem como agregar aquela comunidade? Qual é a sua formação? Qual é a sua experiência de trabalho? O que você pretende fazer na comunidade? Com o que você pretende trabalhar? Você vai investir dinheiro lá? Você não vai? Você vai abrir um negócio? Você vai, enfim, ajudar em qual área? Como que a sua expertise, a sua profissão vai ajudar aquela comunidade? E eu te garanto, se você é um profissional da saúde, toda a comunidade vai querer você aqui no Canadá. Toda a comunidade. Por quê? Porque não tem profissional da área da saúde aqui. É muito difícil você validar a sua credencial aqui. Esse é o maior problema, eu diria, hoje, a temática que a gente vive hoje nesse país. Porque a gente tem muito profissional qualificado trabalhando de Uber, trabalhando em chão, de fábrica, trabalhando de subemprego. Porque o processo para validar a credencial é dificílimo. Porém, se você descobrir uma forma de validar a sua credencial para trabalhar naquela comunidade, eu não tenho dúvida de que eles vão aprovar. E esse é o primeiro passo para um programa rural.
Fora que você precisa fazer declaração de interesse de morar naquela província. Gente, a gente precisa ser honesto, sabe? Qual é a probabilidade de uma pessoa que saiu de São Paulo, que saiu, sei lá, da Faria Lima, que saiu de uma grande cidade do Brasil, uma cidade industrializada, uma cidade rica, uma cidade com tudo. São Paulo é uma cidade com tudo. Se você quiser sair de madrugada para comer pizza, você consegue. E essa pessoa vai vir morar numa região rural. Então, assim, isso é outro ponto que você precisa ter em mente se você pensar em aplicar para uma região como essa. E eu falo com vocês como uma pessoa que veio de uma grande cidade, eu sou de São Paulo, né? Eu vivi muitos anos no centro de Vancouver e agora, nos últimos 6 meses, eu tô aqui há quase 10 anos, nos últimos 6 meses eu vim morar na região mais rural. E eu vou te falar, se eu não tivesse filho, eu não moraria pra cá. Se eu não quisesse ter família, se eu não quisesse ter filhos, eu não moraria pra cá. Porque é muito, muito parado. Você tem que gostar muito dessa vida mais parada, dessa vida mais pacata. Pacata parando mesmo, não é quase parando, é pacata parando. Por quê? Porque se você vai emigrar para um programa como esse, você vai assinar que você tá indo pra morar lá. Você tá indo pra morar naquela comunidade, naquela região. Você tá fazendo uma promessa de que você vai reverter a sua experiência, você vai investir o seu dinheiro, qualquer que seja o seu projeto, naquela comunidade. Eles vão te aprovar, você vai conseguir aplicar o processo de residência permanente, vai vir pro Canadá como um residente permanente, porém você vai ter que morar lá. E aí foi engraçado, porque eu fui pesquisar, né, os vídeos desses youtubers de famoso que eu falei assim, eu tenho certeza que esse cliente deve ter visto o vídeo de alguém e veio falar pra mim. E aí eu achei vários, porque depois que o Canadá dificultou a vinda dos estudantes internacionais, agora essa galera toda tá dando as tripas coração pra tirar programa do bolso, pra não falar outra coisa, pra te dizer que é fácil vir morar no Canadá. Que tem várias opções, só você que não tá vendo, só você que não tá sabendo. Aí eu, um Google rápido, já botei ali, já veio uma penca de vídeo. E é engraçado porque os próprios comentários desmentem eles, né? Eles fazem aqueles vídeos assim incríveis. Nossa, porque programa rural é maravilhoso e é um jeito mais fácil de você vir, porque a comprovação financeira é muito baixa, o nível de inglês é muito baixo, tal. E aí você vem já como residente permanente pro Canadá, tudo. E aí nos próprios comentários eu vi um vídeo aí que um rapaz falava assim, eu tô acreditando muito nesse programa aí, porque eu inclusive apliquei para algumas vagas, fui recusado para limpar chiqueiro, a vaga era para limpar chiqueiro, eu fui recusado, mas eu não vou desistir. Aí eu printei esse comentário, mandei pro meu cliente, eu falei, olha, o rapaz tá com dificuldade de arrumar vaga para limpar chiqueiro. Você realmente vai acreditar numa pessoa que tá te dizendo que é mais fácil vir pra cá? Gente, a coisa mais difícil de você arrumar numa área rural é emprego. É emprego. Se a gente não trabalhasse remoto, a gente não moraria aqui. Se eu só moraria numa região como essa, primeiro, se eu fosse de uma área extremamente em demanda, e extremamente em demanda para uma área rural não é TI, extremamente demanda para uma área rural não é marketing, não é business. Uma área rural cheia de pessoas idosas, eles precisam de profissionais da saúde, eles precisam de profissionais de ensino infantil, porque existe criança na área rural e não tem creche na área rural. A gente precisa de profissionais dessa área para que novas creches sejam abertas. A gente precisa de traders, são esses profissionais de trabalho pesado, com certificação, tá? Dani, eu sou soldadora aqui no Brasil. Tá, você tem as certificações? Porque você tem que ter as certificações para trabalhar aqui. Rodou, meu amor. Então assim, se eu não fosse de uma área extremamente em demanda e eu quisesse muito morar num lugar pacato, tranquilo, devagar, quase parando, eu não aplicaria para esse programa. Cuidou? Eu tive que parar o que eu tava falando pra vocês, porque a neném acordou, começou a dar show. E aí eu já fui lá no banco, já resolvi, peguei meu cartãozinho novo e agora eu posso acessar minha conta novamente. Enfim, era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe muito vocês. Rezem por mim, pra eu encontrar bons inquilinos pro meu apartamento. Eu estou nessa expectativa. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de comentar se você gostou de tudo que eu trouxe aqui pra vocês, o que vocês acham de tudo isso. O que mais que vocês querem ver aqui no canal? Vocês não estão me deixando sugestão. Vocês estão deixando a opinião de vocês, mas vocês não estão me deixando sugestão do que trazer aqui no canal pra vocês. E eu quero muito trazer
conteúdo novo, conteúdo bom. Quero trazer o que vocês querem assistir e vai ser incrível. Obrigada por me acompanharem, por se inscreverem, por estarem me ajudando a fazer o meu canal crescer. A gente tá crescendo, mesmo que devagarzinho, a gente tá crescendo. Eu acho que em breve aí a gente já vai bater 500 inscritos. Então eu tô muito, muito, muito animada.